Olá, muito bem-vindo aqui ao Morning Call da Intertrade, tá? E hoje, né, os futuros americanos estão praticamente estáveis, tá? Os futuros americanos praticamente estáveis, tá? A Europa, também tá estável, né? O mercado aí parece que deu uma acalmada aí em relação aí à volatilidade, tá? Mas vamos ver como é que estão aí as commodities, tá? Então vamos lá, né? Petróleo aí praticamente no 0 a 0, né? O Brent aí 81 dólares e 50, meio paradinho lá. Olha, o ouro, tá? O ouro aí recentemente ultrapassou os 2 mil dólares a onça. Isso mostra aí uma certa preocupação, né, por parte aí dos players. O ouro, nesses momentos de mais incerteza, em geral, ele dá uma puxadinha, tá? Fazia tempo que não passava dos 2 mil dólares a onça. Ele estava girando em torno de 1880, 1890 até 1950 dólares a onça. Agora, recentemente passou dos 2.000 e está oscilando lá na faixa dos 2.000 dólares. Eu não vejo, tá, um espaço para o ouro subir muito forte. Tá? Se subir muito forte, aí que é uns 10%, 2.200 dólares, deve parar por lá. Dificilmente ele vai ter uma movimentação muito forte. Essa é a característica do ouro. Ele fica parado um tempão e no longo prazo ele não tem assim, não traz um retorno, tá? Embora alguns defensores falem muito sobre o ouro, fala que o ouro ele é um ativo real, sim, ele é um ativo real, mas se ele vai permanecer assim com valorizar o seu dinheiro, isso daí eu acho que é meio difícil, tá? Você pegar o ouro, por exemplo, lá em 1980 tava 800 dólares a onça e hoje tá 2 mil dólares. Então deu aí o que? 150% em quanto tempo? Em 40 e poucos anos, né? Em 43 anos. Então acho que isso daí, né, dá o que? Dá em torno de 2% ao ano. Praticamente se você pagar 1% ao ano de custódia, seu lucro foi todo embora. Mas ele ainda gera muito fascínio, principalmente no período assim de quando tem desconfiança de crise, de pré-crise, geralmente ele é bastante aí pressionado para cima, né? E isso dá uma sensação de que ele protege o dinheiro, mas no longo prazo não. É só você fazer uma comparação até interessante, né? Eu faço uma comparação de quanto que o meu pai pagou. A gente tinha que ter uma casa lá pelo antigo BNH, pagou na época, era 3 mil dólares, mas junto com os juros tal, deu 6 mil dólares. Pronto, 6 mil dólares, né? Então aquela casa lá é um apartamento de um dormitório lá na região da Liberdade, né, perto do metrô São Joaquim. Hoje aquele imóvel custa uns 100 mil dólares. Mais ou menos uns 100 mil dólares. Custa uns 500 mil, vai. 100 mil dólares. Aí você vai ficar pensando assim, falando, poxa vida. Então 6 mil dólares, se tivesse investido em ouro, tivesse investido em ouro, hoje ter 6 mil dólares dava quanto? Daria 7 onças e meia de ouro. Seria aqui 15 mil dólares de hoje. 15 mil dólares dá 75 mil. Tenta comprar com 75 mil um imóvel lá em São Paulo. Pode ser uma kitnet, você não consegue encontrar. Então, no longo prazo, o ouro ele também não é um investimento. Ele pode ser um investimento pontual. Você tentar pegar uma pernada de alta, mas ele também cai, né? Na época que foi em 1980, que estava 800 dólares a onça, quando ele começou a cair, chegou a 250 dólares a onça. Lá no ano de 93, 94, chegou a 250 dólares a onça. Então você imagina que ele também perde o valor, sem contar que o próprio dólar tem lá a sua inflação. Agora, aqui no Brasil, nós somos agraciados. Temos uma Selic muito, muito pujante, que mesmo agora com essas quedas aí, ele continua sendo aí um excelente investimento, né? A nossa renda fixa. A renda variável é um bom investimento, sim. Mas você tem que saber estudar, tem que ir atrás, tá? Não vejo a renda variável, na minha opinião, como um investimento, mas como uma segunda atividade. Você tem que, né, estudar essa renda variável aí, você tem que buscar essa é como se fosse uma atividade, é um trabalho a mais. Até mesmo o Barsi fala que para você tem que estudar, tem que conhecer, ele tem um método muito bom, né, de avaliação, de valuation, mas você tem que estudar também. Então não é uma coisa tão simples assim. Então considere que para você ganhar dinheiro no mercado financeiro também é como se fosse uma segunda atividade. Então você tem que ir atrás de informações e tomar as decisões acertadas e não acreditar em milagres. Não existe milagre. Valeu, gente? Um abraço aí para todos.